Mas na realidade, né, eu sempre me questionei como é que eu posso arquitetar as minhas emoções de forma que dê uma certa coerência, uma ligação entre todos os fatores que possam mexer comigo de um modo, inclusive lógico, para que eu possa chegar a uma conclusão e ter uma saída. Quando eu criei o Arquitetura Emocional, eu desenvolvi 7 passos. O que são esses passos? O primeiro é a identificação do seu arquiteto emocional. Qual é o arquiteto dentro da minha casa que está com dificuldades e que está impedindo que flua a minha energia, as minhas emoções? Veja bem, eu tenho um arquiteto de fundação, eu tenho um arquiteto luminotécnico, eu tenho um arquiteto de paisagens, nós temos N arquitetos. Qual é, de fato, aquele que está faltando para mim e que está me dando problema? A minha casa. Quando eu estou com vazamento, eu vou procurar um encanador ou até um engenheiro para poder descobrir onde está esse vazamento. Na minha casa é a mesma coisa emocional, né? Eu estou deixando vazar demais emoções que eu não deveria, eu estou muito agitado demais. Todos esses arquitetos trabalham para que sua casa tenha estrutura, que você possa se sentir seguro dentro da sua casa, que você possa se sentir confortável, como eu coloco os meus móveis, como eu caminho por ele, os lugares que eu tenho que me trazem conforto. Eu gosto de ler, quero ter uma poltrona, eu gosto de ver filmes, eu quero ter uma boa televisão, um sofá confortável, eu gosto de uma casa mais clean. Percebe que tudo isso é um reflexo de você mesmo. Então, quando a gente traz simbolicamente a nossa casa em que a gente vive, é uma maneira que a gente consegue olhar para as nossas emoções. O segundo passo, depois que a gente descobriu isso, é entender as emoções e ver qual é a emoção que está me pegando. Eu estou carregando um problema, eu tenho uma questão importante para resolver, mas qual é a emoção de fato que eu estou sentindo agora? Tristeza? Irritação? Nojo? No terceiro passo, nós vamos estudar os personagens. Os personagens são super interessantes porque nós vestimos fantasias, como se a gente estivesse realmente num teatro e cada vez tivéssemos que atuar um novo papel. Todos esses personagens nós usamos para encobrir também determinadas situações em que nos sentimos inseguros. Por exemplo, eu posso ser o sujeito que é historiador, eu vou numa festa, sou tímido, então eu começo a contar histórias, piadas, né, um piadista. Eu posso também usar o bebedor, aquele que está sempre com o copo na mão porque ele está se sentindo mais à vontade. Enfim, nós temos vários personagens no dia a dia que a gente usa, se veste por uma determinada situação e depois a gente tira essa fantasia de novo. Então nós vamos estudar dentro dessa questão que eu quero trabalhar, quais os personagens que eu habitualmente estou usando para trabalhar e para resolver essa questão. No quarto passo, nós vamos falar sobre os sabotadores. Então, qual é o sabotador? Qual é o meu inimigo na mente emocional que me tira do foco? Então, eu ainda visto um personagem e ainda por cima eu tenho uma outra pessoa que trabalha comigo que não é um personagem, mas é algo que está fazendo alguma coisa contra mim. Então, a gente vai trabalhar e descobrir qual é esse sabotador que está impedindo que você resolva essa questão. Depois nós vamos trabalhar os hábitos. Os hábitos saudáveis, que nós todos temos hábitos, né? Dormir em determinado horário ou comer, mas a gente também tem os hábitos emocionais. E às vezes o que falta é escutar mais, né? Ser uma pessoa que fala menos, ou pensar mais antes de falar, ou se sentir mais grato, enfim, vários hábitos que podemos trazer para a nossa vida. Então, qual é o hábito que está faltando para você nessa solução dessa sua questão?
Determinados hábitos, nós vamos passar por um modelo arquitetônico que é interessante, que é assim, quando a gente fala de arquiteto, são as pessoas que vão construir aquilo e vão realizar aquele seu projeto. O modelo arquitetônico é como eu gosto da minha casa. Eu gosto de uma casa contemporânea, moderna, eu gosto de uma casa rústica, eu gosto de uma casa clássica, eu gosto de pilares, eu não gosto de paredes. O que cada casa representa de fato o sonho que você tem, que você mora? Porque se eu tenho uma casa, por exemplo, rústica, mediterrânea, com terraços, essa é uma casa que eu recebo muita gente, eu gosto de dar risada, eu gosto de receber a família. Então eu estou realmente vivendo na casa que é minha, ou eu realmente fechei as portas dessa casa, estou vivendo numa casa de jovens, tipo loft no centro da cidade, né? Isso simbolicamente, o que eu estou fazendo comigo. Depois de identificado todos esses 6 passos, nós vamos para o 7º, que é o mais importante, é a construção de um diagrama de blocos. O famoso fluxograma, que normalmente a gente faz para empresas, para tomadas de decisão. E eu acabei chegando à conclusão que se eu não fizesse um diagrama e não colocasse no papel o meu problema e a solução, eu não conseguiria dar os passos para frente. Então, através desses 7 passos, eu vou chegar a uma solução. É uma delas de tantas outras que existem. Mas o hábito de fazermos esse trabalho, de pararmos, pensarmos quem são os nossos personagens, sabotadores, as nossas emoções, enfim, pensarmos nesses 6 passos, nesses 6 fatores importantes, quando cria-se um hábito, a gente consegue chegar rapidinho à solução. E é isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu ilustrei no meu livro e nas apostilas que eu dou o curso. Eu acho que às vezes a gente fala muito de emoção, mas a gente precisa racionalizar sim essas emoções, para a gente poder entender de onde elas vêm. E muitas vezes, como eu já disse, elas vêm de histórias passadas, de traumas, muitas até outros que eu nem mesmo vivi. Então, fazer os 7 passos é o primeiro ato para você conseguir descobrir e falar com você mesmo qual é a solução do seu problema que está te afligindo nos últimos dias ou no seu último tempo.